Eles riram da minha mãe no próprio velório. Chamaram de encenação o pouco que restava de respeito. Mas quando as cartas foram entregues, o riso acabou. E cada um deles descobriu o que ela tinha deixado para trás. Naquela manhã, o sol atravessava o vitral da pequena capela como se tivesse medo de entrar. A luz não aquecia nada, só revelava a poeira flutuando sobre o caixão de madeira clara. O cheiro das flores misturado ao café requentado fazia o ar pesar, e eu, parada no canto, observava o desfile de condolências vazias. Carlos foi o primeiro a chegar. Gravata torta, perfume caro demais, olhar impaciente. Cumprimentou o padre, olhou o relógio e disse: "Vamos tentar fazer isso rápido, né? Tenho reunião." Ana veio logo depois, maquiada como se fosse para uma festa. Beijou a testa fria da mãe, mas limpou o batom com o lenço. Não por carinho, e sim para não manchar a pele. Maria apareceu por último, vinda da cidade grande, com aquele ar de quem não deve nada a ninguém. Nenhuma das 3 palavras que ela disse continha um luto. E eu fiquei ali. A filha que ficou. Aquela que trocou plantão por plantão para cuidar da mãe quando o corpo já não obedecia. A mesma que aprendeu a reconhecer a dor pelo som da respiração dela à noite. Ninguém percebeu quando as lágrimas me desceram. Talvez porque ninguém estivesse olhando para mim. O velório seguiu como se fosse um almoço de domingo. Risadas baixas, cochichos, gente comentando herança antes mesmo do enterro. Quando ouvi Ana dizer: "Pelo menos agora a casa fica pra gente dividir", senti o estômago embrulhar. Foi nesse instante que o advogado se aproximou. Um homem simples, de terno gasto e voz calma. Na mão, 3 envelopes. A dona Helena deixou instruções claras para entregar isso apenas hoje, ele disse. O som do papel se abrindo cortou o murmúrio da sala. Carlos riu, debochado. Mais drama? Deve ter deixado receitas de bolo. Ana soltou um suspiro impaciente e Maria cruzou os braços. Mas eu sabia. Eu vi quando minha mãe escreveu aquelas cartas. Vi o cuidado com que ela dobrava o papel, a delicadeza de quem sabe que não vai estar por perto para se explicar. Naquela noite, semanas antes de morrer, ela me chamou para o quarto e pediu: "Não deixa eles abrirem antes da hora, filha. Tudo tem o seu tempo, até a justiça." A palavra justiça nunca soou tão pesada quanto naquele momento. Enquanto o advogado lia a carta dela de despedida, curta, simples, sem floreio, o ar pareceu mudar. As risadas cessaram e até os sussurros ficaram presos na garganta. Lembrei de quando ela dizia que cada um carrega um espelho dentro de si e que a vida, mais cedo ou mais tarde, faz a gente olhar. Naquele velório, cercada por flores e fingimentos, eu percebi. Minha mãe ainda estava ali. E não para ser velada, mas para se fazer ouvir. O advogado chamou pelo primeiro nome: Carlos. O som ecoou na capela como se tivesse sido dito por alguém do além. Carlos ajeitou a gravata, olhou em volta, buscando plateia. Pegou o envelope com um meio sorriso, daqueles que misturam ironia e desdém. "Será que ela deixou a conta de luz para eu pagar?" Murmurou. Ninguém riu. Ele abriu a carta devagar e por um instante pareceu surpreso com a caligrafia firme da mãe. "Meu filho, você sempre quis ser o homem da casa, mas esqueceu o que é ser filho. Cuidar de mim não era pagar boletos, era estar presente. Enquanto você reclamava do tempo, eu agradecia por ainda poder ouvir sua voz, mesmo quando vinha carregada de impaciência. Espero que o dinheiro que você tanto protegeu te aqueça quando o silêncio da culpa chegar." Mamãe. O riso dele morreu no ar. Carlos ficou olhando para o papel, tentando manter a postura, mas os olhos começaram a marejar. Disfarçou dizendo que o ar estava pesado e saiu para fumar. A porta da capela se fechou atrás dele como um ponto final. O advogado então chamou o segundo nome: Ana. Ela cruzou as pernas, bufou e estendeu a mão com impaciência. "Vamos logo, eu ainda tenho que resolver coisa da casa." O envelope estava levemente manchado de perfume, o mesmo que a mãe usava,
Quando ela abriu, o cheiro pareceu encher a sala. Minha filha, você nasceu com luz nos olhos, mas passou a vida tentando brilhar em espelhos dos outros. Achava que eu era pequena porque não tinha joias, mas nunca percebeu que o ouro mais puro é o silêncio da consciência tranquila. No dia em que você entender que elegância é saber pedir perdão, talvez seja tarde, mas ainda será bonito. Mamãe. Ana tentou rir. Tentou dizer algo, mas a voz falhou. Guardou a carta na bolsa e olhou para o chão, fingindo procurar o celular. Eu juro que vi o batom borrando no canto da boca. Talvez fosse lágrima, talvez vergonha. Maria. O terceiro envelope estava amassado, como se a mãe tivesse hesitado antes de selar. Maria, a distante, a que sempre dizia que a mãe não entendia o mundo moderno. Ela pegou o papel, respirou fundo e leu baixinho. Minha filha, você foi longe, e eu me orgulho disso. Mas nas suas viagens, esqueceu de visitar o endereço mais importante, o meu coração. Eu entendo seu silêncio, porque também fui criada para engolir palavras. Só espero que um dia você volte, nem que seja para me perdoar por não ter sido o tipo de mãe que você idealizou. Mamãe. O som do papel tremendo nas mãos dela foi o único barulho da sala. Maria não chorou. Apenas encostou a carta no peito, fechou os olhos e sussurrou algo que ninguém ouviu. Fiquei olhando para aquelas 3 pessoas, tão diferentes, mas agora unidas pela mesma dor. A mesma mãe que eles julgaram fraca os havia despido com palavras simples. E de alguma forma, eu senti paz. O advogado recolheu os papéis, mas ainda havia um envelope sobre a mesa. Meu nome escrito em tinta azul. As letras tremidas. Olhei para ele e senti o coração acelerar. Minha mãe sempre dizia que certas verdades só devem ser lidas quando a gente estiver pronto. E naquele momento, eu não sabia se estava. Fiquei parada diante da mesa, olhando para o último envelope. Meu nome parecia quase desaparecer sob a luz fria da capela, como se as letras estivessem cansadas também. Ninguém disse nada. O advogado apenas fez um gesto discreto, me convidando a pegar. As mãos tremiam, não de medo, mas de saudade. Sentei no mesmo banco onde minha mãe costumava se ajoelhar nas missas de domingo. O cheiro do verniz misturado com o das flores me trouxe lembranças que eu nem sabia que ainda existiam. O dia em que ela cortou o cabelo sozinha, dizendo que mulher forte não espera elogio. O som da chaleira apitando quando eu chegava da escola. O jeito como ela guardava tristeza nos olhos, mas sempre com um sorriso nos lábios. Abri a carta devagar, como quem abre uma ferida que ainda dói. A caligrafia era trêmula, mas inconfundível. Minha menina. Respirei fundo. De todos, você foi quem ficou. Vi seus dias virarem noites enquanto cuidava de mim, e mesmo cansada, nunca reclamou. Sei que chorava escondida, e sei que às vezes quis ir embora, mas não foi. E é por isso que te deixo a coisa mais difícil que um coração pode carregar, o perdão, não para eles, para você mesma. Não viva tentando entender por que amou tanto quem te devolveu tão pouco. A vida já vai se encarregar de mostrar a cada um o peso das próprias escolhas. O amor não precisa de plateia, minha filha. E o seu foi o mais bonito de todos. As linhas começaram a borrar com minhas lágrimas. A voz embargou antes que eu conseguisse ler até o fim. Dobrando o papel, senti que aquele pedaço de papel pesava mais que qualquer herança. Olhei em volta. Carlos ainda do lado de fora, com o cigarro apagando no meio dos dedos. Ana, sentada, segurando o lenço contra o rosto. Maria, parada diante do caixão, como se procurasse algo que não encontrou em vida. Percebi que, de alguma forma, minha mãe tinha conseguido o que queria. Silêncio. Não aquele silêncio constrangido de quem evita assunto, mas o silêncio sagrado de quem finalmente entende. O padre se aproximou e murmurou uma bênção breve. A luz do vitral, que antes parecia tímida, agora se espalhava em tons dourados sobre o caixão. Por um instante, juro que vi a silhueta dela refletida ali, como se sorrisse. Não aquele sorriso triste de quem desiste, mas o leve, quase imperceptível,
de quem sabe que cumpriu o que precisava. Guardei a carta dentro do bolso e me levantei. Enquanto os outros olhavam para o chão, eu me aproximei do caixão e sussurrei baixinho: "Obrigada, mãe, por ter me ensinado a ficar mesmo quando todo mundo foi." E saí dali sentindo que pela primeira vez o peso nas minhas costas não era dor, era despedida. A casa estava igual, mas diferente. Cada cômodo parecia guardar um som, um cheiro, uma lembrança dela. As flores do velório ainda estavam no vaso da sala, e o relógio, parado desde a manhã da despedida, marcava 10h32. Era o horário em que o caixão foi fechado. Entrei devagar, como se pedisse licença. As janelas estavam entreabertas, e o vento balançava as cortinas como se alguém ainda passasse por ali. Sobre a mesa, o prato com metade de uma fatia de bolo, o último que ela fez antes de adoecer. Coberto com um pano bordado, do jeito que só ela fazia. Sentei na poltrona dela, a mesma onde passamos tantas madrugadas em silêncio. Por um momento, fechei os olhos e pude ouvir sua voz. "Não esquece de colocar a toalha antes do café, filha. Mesa sem toalha é alma sem cuidado." Sorri, e o sorriso doeu. Do lado do sofá, a caixinha de costura. Dentro, linhas coloridas, botões e um pequeno envelope dobrado, diferente dos outros. Meu nome escrito a lápis, quase apagado. Por um instante, achei que fosse engano, mas reconheci o papel amarelado. Era o mesmo caderno onde ela escrevia as listas de compras e as orações. Abri com cuidado. Dentro, apenas uma folha e uma foto antiga. Nós 4 crianças, sentados na varanda, cobertos de farinha depois de tentar ajudar no pão. No verso da foto, as palavras: "Família é o lugar onde a gente aprende a perdoar e ser perdoado, mesmo quando o outro não pede." Fiquei olhando para aquela frase como se fosse uma senha que eu não soubesse decifrar. O perdão dela não cabia nas palavras. Ele morava nos gestos. No café passado antes do amanhecer, na roupa lavada em silêncio, nas vezes em que engoliu ofensas para manter a paz. Levantei e fui até o quarto dela. A cama ainda feita, o lençol esticado, o travesseiro com o afundado da cabeça. Ao lado, o rádio pequeno, aquele que ela ouvia todos os dias às 6 da manhã para rezar o terço. Girei o botão. O chiado encheu o quarto, e por alguns segundos pensei ouvir a voz dela dizendo: "Tá frio, né, filha?" No guarda-roupa, as roupas dobradas em fileiras perfeitas. Entre 2 blusas, um cheiro de lavanda que me fez fechar os olhos e respirar fundo. Era como se a casa ainda respirasse por ela. Na cozinha, encontrei a panela de ferro onde ela fazia o feijão. Lavei as mãos, abri a tampa e, sem entender o porquê, comecei a chorar. Não era tristeza apenas. Era a sensação de que tudo o que ela havia deixado, as cartas, as lembranças, o cuidado, eram formas de permanecer. Naquele momento, percebi que minha mãe não tinha escrito cartas para machucar, mas para libertar. Ela não queria que cada um carregasse culpa, mas consciência. E talvez o perdão que ela me pediu para dar a mim mesma fosse o último elo que faltava para eu seguir. Peguei as 4 cartas e coloquei sobre a mesa, lado a lado. As letras, diferentes entre si, pareciam conversar. A dela, trêmula. A de Carlos, amassada. A de Ana, marcada de batom. A de Maria, ainda úmida. Acendi uma vela e deixei que a chama iluminasse cada papel. O vento que entrou pela janela fez a cortina se mover e, juro, por um segundo, senti o cheiro do bolo de fubá de novo. Talvez tenha sido apenas lembrança. Ou talvez fosse ela, passando uma última vez para garantir que o café estivesse quente. O silêncio da casa durou pouco. No fim da tarde, ouvi o som de um carro parando no portão. Carlos entrou primeiro, trazendo um maço de papéis e o mesmo perfume caro que já me embrulhava o estômago. "A gente precisa resolver logo essa parte da divisão", disse, sem nem tirar os óculos escuros. Atrás dele, Ana equilibrava 2 sacolas de roupa e uma expressão cansada. Maria veio por último, com o olhar baixo.
diferente da mulher arrogante do velório. O cheiro de lavanda da casa misturou-se ao do cigarro de Carlos e ao batom doce de Ana. Por um instante, senti que minha mãe teria fechado as janelas se ainda estivesse ali. Não é hora para isso, Carlos, falei, tentando manter a voz firme. Ele riu. Hora? A hora certa era quando ela estava viva, mas agora só sobrou papel. Estendeu os documentos sobre a mesa. Contrato do terreno, contas antigas, um inventário já adiantado. Ana se aproximou da estante e passou o dedo nas fotos. A gente podia vender essa casa, né? Dividir tudo igual. A frase soou como um tiro. Maria, que até então não tinha dito nada, respondeu baixo. Nem tudo se divide, Ana. Ela virou o rosto, mas os olhos brilhavam. Olhei para as cartas sobre a mesa, ainda abertas. Era como se a mãe estivesse assistindo àquela cena, sem poder interferir. O vento soprou leve pela janela, balançando a chama da vela. Ela queria que a casa ficasse para todos, disse Maria. E quem vai cuidar? Você que mora fora? Retrucou Carlos. Talvez a gente aprenda a cuidar juntos. Ela respondeu, quase num sussurro. Ana riu. Juntos. Por favor, a gente mal consegue ficar na mesma sala. O silêncio que veio depois foi pior que qualquer briga. Eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio parado, como se o tempo zombasse de nós. Sentei-me à mesa, peguei a carta da mãe e li em voz alta o trecho que nunca esqueci. O amor não precisa de plateia. O seu foi o mais bonito de todos. Quando terminei, ninguém disse nada. Mas a expressão de Carlos mudou. O rosto endurecido dele parecia rachar. Ele passou a mão no cabelo e murmurou. Ela sabia que eu não suportava ver ela definhar. E mesmo assim ficou calada. Ana largou o lenço e se encostou na parede. Eu achava que ela me odiava, que preferia vocês. Maria aproximou-se e colocou a mão no ombro dela. Ninguém ensina a gente a ser filho, Ana. Só a perder é que a gente aprende. As três ficaram ali, quietas. O barulho do portão batendo ao vento parecia o próprio coração da casa respirando de novo. Carlos suspirou. Eu não quero mais brigar. Essa casa é dela. E se for para vender, eu quero que o dinheiro vá para alguma coisa que ela gostaria. Olhei para ele, surpresa. Como o quê? Perguntei. Talvez o asilo que ela ajudava. Ou aquela creche da esquina. Ana assentiu em silêncio. E pela primeira vez, Maria sorriu de verdade. Peguei as 4 cartas e juntei em um envelope só. Passei o barbante ao redor e o amarrei com o mesmo nó que minha mãe usava nas embalagens de presente. Ela escreveu para ensinar a gente a ficar, não para dividir, falei. Do lado de fora, o céu começava a mudar de cor. O pôr do sol tingia as paredes de laranja e dourado, as mesmas cores que iluminavam o caixão no dia do velório. Senti um arrepio leve, mas não de medo. Era como se a casa tivesse entendido que, enfim, estávamos prontos para recomeçar. Carlos apagou o cigarro e guardou o isqueiro. Ana recolheu as flores murchas do vaso. Maria abriu as janelas e deixou o vento entrar. E eu apenas fechei os olhos. Por um instante, parecia que o tempo voltou a andar. A noite chegou devagar, tingindo as paredes de azul e silêncio. O vento soprava pelas janelas abertas e o cheiro de chuva se misturava ao de café recém-passado. Nenhum de nós tinha coragem de ir embora. A casa parecia pedir mais um pouco de presença, como se ainda tivesse algo a dizer. Maria foi até o quarto da mãe. Voltamos a ouvi-la mexendo nas gavetas, abrindo armários, remexendo lembranças. De repente, sua voz ecoou do corredor. Gente, vocês precisam ver isso. Fomos até lá. Sobre a cama, havia uma pequena caixa de madeira, antiga, com as iniciais HC gravadas à frente. Carlos passou o dedo sobre as letras, limpando o pó. Helena Carvalho, murmurou. O nome da nossa mãe. Dentro da caixa, 4 objetos. Um anel, um retrato, uma fita de cabelo e uma chave. Nenhum bilhete, nenhuma explicação.
Apenas um papel dobrado com uma frase escrita à mão. O que é de cada um, o tempo entrega. Ficamos em silêncio, tentando entender. Ana pegou o anel. Era o mesmo que a mãe usava quando o pai ainda estava vivo. Ela sempre dizia que o amor é um círculo. Acho que isso é para mim. Os olhos dela encheram d'água, e pela primeira vez, ela não tentou esconder. Carlos segurou o retrato. Era uma foto antiga dele no colo da mãe, pequeno, chorando. No verso escrito: "Para lembrar que você já soube pedir colo." Ele riu baixo, um riso trêmulo, que era quase um soluço. Faz tempo que eu esqueci como era isso. Maria pegou a fita de cabelo, desbotada e macia. Ela usava essa quando ia cuidar das plantas. O cheiro de lavanda ainda estava ali, leve, persistente. Maria passou os dedos pelas pontas e sussurrou. Acho que ela queria que eu lembrasse de voltar pro simples. A chave ficou nas minhas mãos. Pequena, antiga, sem nada que indicasse o que abria. Por instinto, olhei pro armário no canto do quarto. Era o único trancado. A chave entrou com facilidade, como se tivesse esperado por aquele momento. Dentro, um caderno de capa marrom e um envelope grosso. No caderno, anotações de receitas, orações, pedaços de pensamentos. E no envelope, um documento de doação. A casa. No nome dos 4. Nenhum porcento, nenhum dividir igualmente. Apenas uma frase datilografada no final. Para que aprendam a morar no mesmo teto, nem que seja no coração. Senti um nó na garganta. Era a forma dela de garantir que a gente nunca se afastasse de vez. Carlos passou a mão no rosto. Ela sabia que a gente ia tentar se separar até no luto. Ana assentiu, chorando. Maria me abraçou, e naquele abraço não havia passado. Só um presente leve, silencioso. Ficamos ali por longos minutos, olhando para a caixa sobre a cama. Lá fora, a chuva começou a cair fina, batendo no telhado como um sussurro. A vela que eu havia acendido mais cedo ainda queimava, mas agora com uma luz tranquila, constante. Antes de dormir, deixei a caixa na cômoda junto das cartas. O quarto parecia mais claro, mais vivo, e pela primeira vez desde o velório, senti vontade de sorrir. Um sorriso pequeno, quase infantil, o mesmo que eu via no rosto dela quando dizia: "Tudo o que é feito com amor, volta um dia." Apaguei a luz e saí do quarto devagar. Enquanto fechava a porta, ouvi o ranger do assoalho, o mesmo de sempre. Mas dessa vez, não soou vazio. Soou como um boa noite. Naquela noite, ninguém conseguiu dormir. O som da chuva batendo no telhado parecia conversar com o barulho dos nossos pensamentos. Eu fiquei na cozinha, com a luz apagada, ouvindo o relógio da parede marcar o tempo que já não existia. Carlos mexia no celular sem saber o que procurava. Ana arrumava o cabelo pela 5ª vez e Maria observava a janela como se esperasse alguém voltar. Foi ali que percebi que estávamos juntos pela primeira vez em muitos anos. Não por obrigação, mas por necessidade. E sem querer, comecei a lembrar de quando tudo ainda era simples. A imagem veio nítida. A cozinha pequena, o cheiro de pão e nossa mãe, Helena, cantando enquanto mexia a massa. Carlos reclamava que não queria ajudar. Ana se olhava no reflexo da panela. Maria lia em silêncio. Eu só queria atenção, e ela me dava, mesmo com as mãos cheias de farinha. Família é igual pão, dizia ela. Demora para crescer, mas quando cresce demais, se perde no calor. Na época, ninguém entendeu o que ela queria dizer. Hoje, a frase voltava como uma profecia. O tempo passou e as visitas à casa dela foram ficando raras. Carlos dizia que o trabalho não deixava. Ana tinha os compromissos dela. Maria morava longe. E eu ficava, cuidando de tudo. Das contas, dos remédios, dos dias longos de hospital. Minha mãe percebia a distância dos outros, mas nunca falou com rancor. Às vezes, eu perguntava se ela se sentia sozinha, e ela sorria. Solidão não é quando falta gente, é quando falta escuta. Foi nessa fase que ela começou a escrever as cartas. Lembro do caderno sobre o colo, da caneta azul,
e do silêncio que cercava cada palavra. Ela dizia que queria deixar tudo em ordem. Eu achava que era sobre documentos, mas era sobre sentimentos. Um dia, enquanto arrumava a cozinha, ouvi ela tossir forte. Corri para o quarto e a encontrei sentada na cama, com a respiração curta. "Não é nada", ela disse, tentando esconder o papel embaixo do travesseiro. Peguei o bilhete. Tinha uma frase escrita, incompleta. "Quando eu não estiver mais aqui, quero que meus filhos entendam." A mão dela tremia. "Entendam o quê, mãe?" Perguntei. "Que amor não é presença, é escolha." Depois disso, nunca mais terminou aquela frase. Os meses seguintes foram duros. Hospital, exames, remédios, a casa cada vez mais silenciosa. Carlos ligava uma vez por semana, apressado. Ana mandava mensagens curtas, sem perguntar como ela estava de verdade. Maria raramente aparecia. Mesmo assim, minha mãe nunca deixou de defendê-los. Dizia que cada um ama do jeito que consegue e que o importante era não guardar raiva. Mas no olhar dela, eu via algo diferente. Não mágoa, apenas certeza. Certeza de que um dia a vida daria o troco do jeito certo. Um dos últimos dias antes de ela partir, sentei na beira da cama e perguntei se ela tinha medo. Ela respondeu sem pensar. "Medo não. Só curiosidade para saber se quando eu for, eles finalmente vão olhar um para o outro sem desviar." Naquele momento, entendi que as cartas eram o plano dela para que isso acontecesse. Não como vingança, mas como lição. Era a maneira dela de se fazer presente onde o diálogo tinha morrido. De volta ao presente, ainda na cozinha, olhei para a mesa. O caderno dela estava aberto, e uma página solta se movia com o vento. Tinha uma lista escrita à mão. Comprar farinha, lavar lençóis, escrever cartas, esperar o perdão. Era a caligrafia dela. E a última linha, esperar o perdão, parecia escrita ontem. Carlos se aproximou e leu por cima do meu ombro. "Ela sabia que ia demorar, né?" disse ele com um sorriso fraco. Respondi. "Ela sabia que o perdão não é pressa, é processo." Maria puxou a cadeira e se sentou. Ana veio logo depois, com os olhos cansados, e colocou a cabeça nos braços. Nenhum de nós falou por um tempo. Mas pela primeira vez, o silêncio entre nós não doía. Era leve. Era o silêncio que vem quando alguém entende, de verdade, o que ficou. Naquela madrugada, a casa voltou a parecer viva. O vento trouxe o cheiro de lavanda do quarto, e as paredes pararam de ecoar vazio. Pela janela, o céu limpo depois da chuva mostrava a lua, redonda, cheia. Pensei na frase da mãe sobre o pão crescendo demais. Talvez agora estivéssemos prontos para tirar do forno o que ela começou a fazer lá atrás. O amanhecer encontrou a gente ainda na cozinha. As xícaras de café frias, os olhos vermelhos. Mas ninguém queria dormir. No centro da mesa, o caderno da mãe. O mesmo que eu havia encontrado no armário, ao lado da chave. Maria o abriu com cuidado, como quem segura algo sagrado. As primeiras páginas eram simples. Listas de compras, anotações de remédios, frases soltas. Mas à medida que virávamos as folhas, os registros mudavam de tom. Ela escrevia sobre nós, sobre cada um. Carlos tenta parecer forte, mas é feito de vidro. Ana se olha demais e se enxerga de menos. Maria foge do que mais quer. Minha menina ainda acha que o amor é remendo, quando é costura inteira. As frases pareciam nos despir, uma por uma. Não havia raiva, só uma lucidez quase dolorosa. Era como se ela tivesse entendido cada fraqueza antes mesmo de nós mesmos. Ana respirou fundo. "Ela escreveu tudo isso sozinha?" Carlos respondeu. "Sozinha e doente. E mesmo assim, pensava mais na gente do que nela." Seguimos lendo. Entre as páginas, havia uma fotografia antiga. Era o quintal de casa, e nós 4 pequenos, brincando de correr entre os lençóis estendidos. No verso, uma anotação em caneta azul. "Eles ainda não sabem, mas estão aprendendo a se perder para um dia se encontrar."
A frase nos calou. Maria, que sempre segurava as emoções, deixou escapar um riso misturado com choro. Ela era poeta e a gente nem percebeu. Carlos levantou-se e foi até a janela. Olhou o jardim, agora coberto de folhas e silêncio. A gente devia ter ouvido mais. Ninguém respondeu. Não havia o que dizer. Voltamos ao caderno. Nas últimas páginas, o tom mudou de novo. A letra dela estava mais trêmula, como se o corpo já não acompanhasse à vontade. Mas a clareza ainda estava ali. Eu sei que o tempo vai levar meu corpo, mas espero que não leve o que plantei. Se eles entenderem o valor da presença, já valeu cada dor. E se algum dia voltarem a rir juntos, mesmo que seja da minha lembrança, então o amor cumpriu seu papel. Maria leu em voz alta, e ninguém conteve as lágrimas. Era simples demais para tanta verdade. Ana fechou o caderno e apoiou a testa sobre ele. Ela não queria que a gente se arrependesse. Queria que a gente voltasse a rir. Carlos respondeu. Então talvez a gente deva tentar. O silêncio que veio depois não era pesado. Era um tipo de paz que a casa parecia aprovar. Levantei-me e fui até o quarto da mãe. Abri as cortinas. A luz do sol entrou com força, dourando tudo. Aquele mesmo vitral do velório agora refletia cores vivas nas paredes. Lembrei de quando ela dizia que a luz é igual à verdade. Aparece na hora certa, nunca antes. Voltei à cozinha e encontrei Ana limpando a mesa, Maria lavando as xícaras e Carlos consertando o relógio parado. Sem combinar nada, cada um fazia algo pequeno, como se tentasse devolver vida à casa. O tic-tac voltou a soar. O tempo finalmente recomeçava. Quando o sol já estava alto, decidimos sair ao quintal. O jardim estava tomado por ervas e flores secas. Maria pegou a fita de cabelo da mãe e amarrou no pulso. Ana colocou o anel e riu. Carlos segurou o retrato no bolso. E eu levei a chave, agora sem destino. O que a gente faz com a casa? Perguntei. Carlos olhou em volta. Acho que ela respondeu sozinha. A ideia nasceu ali, simples como as frases dela. Transformar o lugar em algo vivo, útil, bonito, como ela era. Maria sorriu. Um centro para idosos, talvez. Ou um abrigo pequeno. Algo que tenha cheiro de café. Ana completou. E de lavanda. Ficamos rindo. Rindo de verdade. Pela primeira vez, o riso não doía. No fim da tarde, fechei o caderno e o guardei de novo no armário. Na última página, uma frase sublinhada chamava a atenção. Quando minha voz calar, que a casa fale por mim. Senti o coração apertar. Era a confirmação de que tudo o que ela fez, as cartas, as lembranças, os objetos, não eram despedidas. Eram instruções. Olhei para o jardim iluminado e imaginei ela ali, de mãos sujas de terra, rindo do nosso desespero. A vida tem um jeito estranho de ensinar. Às vezes, só começa depois do fim. Nos dias seguintes, o sol parecia nascer diferente. O mesmo quintal que antes cheirava a saudade, agora tinha o perfume de terra molhada e esperança. A casa de Helena, que por tanto tempo foi palco de silêncio e desencontros, voltava a respirar. Cada um de nós encontrou um papel nesse renascimento. Carlos assumiu as reformas, consertou o portão, trocou telhas, lixou as janelas antigas. Ela odiava ver coisa quebrada, dizia, suando, mas com um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto. Ana cuidou das flores, retirou as murchas, replantou mudas novas, pintou os vasos de branco. Maria passou dias organizando os cômodos, abrindo cortinas, lavando lençóis, deixando o ar circular. E eu escrevia. Anotava cada gesto, cada mudança, como se quisesse registrar o milagre de ver uma casa voltar a viver. Durante as manhãs, o som das marteladas de Carlos se misturava ao das risadas de Ana e ao assobio suave de Maria. Era um som novo, mas ao mesmo tempo familiar. A música que minha mãe esperava ouvir quando dizia que queria ver a gente olhar um para o outro sem desviar. No fim da primeira semana, a casa já parecia outra.
As paredes claras refletiam a luz, o cheiro de lavanda voltara e o relógio marcava o tempo certo. Num canto, a caixa de madeira ainda guardava os 4 objetos. Nada de luxo, mas tudo de valor. Decidimos fazer uma última reunião, dessa vez sem advogado, sem papéis. Sentamos na sala, o mesmo lugar onde tantas brigas começaram. No centro, o caderno da mãe, aberto na frase: "Quando minha voz calar, que a casa fale por mim." Carlos foi o primeiro a falar. "Ela já falou, né?" Ana riu e Maria completou: "Agora é a gente que precisa continuar a conversa." Propus o que todos já pensavam: transformar a casa num lugar que ajudasse outras pessoas. Não um abrigo grande, mas algo pequeno, íntimo, como ela gostava. Um espaço para idosos sem família, para mulheres sozinhas, para quem precisasse de um lar por um tempo. Carlos concordou na hora. Ana começou a desenhar ideias no papel, empolgada. Maria já tinha até pensado no nome. Casa Helena. Simples, direto, verdadeiro. Ninguém precisou votar. Era óbvio que seria esse. Nos dias que seguiram, o bairro começou a mudar também. Vizinho que nunca falava com a gente apareceu para ajudar com tinta. A senhora da esquina trouxe mudas de alecrim. Crianças corriam pelo portão aberto. E cada vez que alguém perguntava quem era Helena, a resposta vinha com um sorriso. Foi quem nos ensinou que o amor não acaba, só muda de endereço. Enquanto pintava a placa do portão, senti o vento leve no rosto. Por instinto, olhei para o céu. As nuvens formavam um desenho suave, como uma mão aberta. Pensei nela, na força silenciosa que teve até o fim, no jeito sereno de ensinar sem precisar gritar. À noite, quando a casa ficou pronta, fizemos um jantar simples. Nada de discursos, só música baixa e risadas sinceras. Cada um contou uma lembrança diferente da mãe, e percebi que, no fundo, todas tinham o mesmo tema: cuidado. Cuidado com os outros, com o tempo, com as palavras. Depois, fomos até o quintal e acendemos uma vela perto da roseira. Era o ritual final. Carlos segurou o retrato, Ana o anel, Maria a fita e eu a chave. Deixamos tudo dentro da caixa e enterramos ao pé da planta. Sem lágrimas, sem promessas. Apenas um gesto de gratidão. O vento soprou, fazendo as pétalas balançarem. Senti como se ela estivesse ali, sentada na cadeira de balanço, observando tudo em silêncio. E pela primeira vez, entendi o que ela quis dizer quando escreveu: o que é de cada um, o tempo entrega. O tempo nos entregou uns aos outros de volta. Antes de ir dormir, dei uma última volta pela casa. O som do relógio era constante, firme. No quarto dela, deixei a janela aberta. A lua entrava inteira, banhando o lençol com uma luz calma. Toquei o travesseiro, respirei fundo e sorri. Saí do quarto e fechei a porta devagar. Naquele instante, percebi que o luto tinha acabado. O que restava agora era a continuidade. O tipo de amor que não se mede em presença, mas em legado. Helena não estava mais entre nós, mas tudo nela permanecia. No cheiro da lavanda, no pão da manhã, no riso das tardes. E no simples fato de que, finalmente, aprendemos a ficar. Passaram-se alguns meses desde o dia em que enterramos a caixa aos pés da roseira. O tempo fez o que a gente não conseguia. Organizou as coisas sem pressa. Colocou cada lembrança no lugar certo. A casa Helena já não era mais apenas uma ideia. Era real. As portas, antes trancadas, agora viviam abertas. Toda manhã, o cheiro de café novo tomava conta da rua. Às vezes, algum vizinho batia no portão só para conversar. Outras vezes, para pedir ajuda. E a gente sempre dava um jeito. Carlos se transformou no que a mãe sempre quis: alguém presente. Largou o emprego que o consumia e começou a coordenar as pequenas reformas da comunidade. Ana virou voluntária num curso de costura, ensinando mulheres a ganhar renda. Maria, que antes morava longe, se mudou para a cidade e passou a cuidar da contabilidade da casa. Eu continuei escrevendo.
As histórias que nasciam ali eram muitas. Cada pessoa que passava pela casa Helena deixava um pedaço da própria dor e levava um pouco da nossa cura. Certa tarde, encontrei uma senhora sentada na varanda, observando o pôr do sol. Ela me perguntou se eu era filha da dona Helena. Quando confirmei, ela sorriu e disse: "Então é por isso que esse lugar tem cheiro de saudade boa." A frase me arrepiou. Saudade boa. Talvez fosse exatamente isso o que minha mãe queria deixar. Um espaço onde a saudade não doesse mais. À noite, quando todos foram embora, fiquei sozinha na sala. A luz fraca da lamparina iluminava o caderno dela, agora exposto numa pequena estante. As páginas abertas mostravam a última anotação, uma que eu nunca tinha reparado. Se um dia alguém lembrar de mim com carinho, eu já vivi o suficiente. Fechei o caderno com cuidado. Olhei ao redor. A casa viva, o som das risadas vindas do quintal, o cheiro de bolo no forno. Era como se ela estivesse ali, não em corpo, mas em tudo o que fazia sentido. Na manhã seguinte, plantei novas sementes na roseira. O vento balançava as pétalas e o sol nascia sereno. Senti vontade de dizer para ela que deu certo. Tudo. As cartas, a casa, o perdão. Deu certo porque, no fim, o amor dela continuou crescendo, mesmo debaixo da terra. E enquanto o portão se abria para mais um dia, percebi que talvez o verdadeiro milagre fosse simples. A gente finalmente aprendeu o que ela tentou ensinar a vida inteira. Hoje, resolvi escrever para você, mãe. Não porque ainda dói, mas porque pela primeira vez eu sei o que dizer. As cartas que você deixou mudaram tudo. Transformaram nossa dor em ponte, nossa culpa em aprendizado. O silêncio que antes morava na casa agora é o tipo bom. Aquele que vem quando o coração está em paz. Carlos anda diferente. Outro dia eu vi consertando o portão com as próprias mãos, cantando desafinado a música que você gostava. Disse que ainda sente saudade, mas que aprendeu a não fugir dela. Ana tem rido mais. As crianças do curso chamam ela de Tia do Sorriso. Maria virou o coração da casa Helena. É ela quem lembra de acender a vela da roseira todo o fim de tarde. E eu continuo aqui, tentando contar as histórias que você começou. Às vezes me pego falando sozinha, imaginando suas respostas. Quase posso ouvir você dizendo: "Devagar, filha. Tudo que é de verdade precisa respirar." Hoje entendi que o que você deixou pra gente não foi herança. Foi direção. Um jeito de caminhar sem perder o rumo. Um manual de amor em páginas simples. Lembro quando você dizia que as pessoas não morrem, só mudam de lugar. E acho que é isso mesmo. Agora você mora no som do vento, na luz que atravessa o vitral, no cheiro de bolo que insiste em sair do forno sem motivo. Às vezes penso que, se um dia eu tiver uma filha, vou contar tudo. Sobre suas cartas, suas frases, sua coragem. E quem sabe, eu também escreva para ela, para que não precise aprender o perdão do jeito mais difícil. Fechei o caderno e deixei a carta sobre a mesa, ao lado da sua velha caneca de louça. A tinta ainda fresca formava um borrão no final, mas não importava. Talvez fosse você, mexendo o papel para dizer que já leu. Lá fora, o portão rangeu com o vento. Sorri. Acho que era seu jeito de responder. E se um dia alguém perguntar quem foi Helena, vou dizer o que finalmente entendi. Que você não foi uma mãe perfeita. Foi uma mãe inteira. E isso é mais do que suficiente. Obrigada por ter ficado, mesmo depois de ir. O tempo passou. A roseira cresceu, forte e coberta de flores. O portão da casa Helena ganhou cor nova, e as paredes agora têm molduras com fotos de quem passou por aqui. Cada rosto é uma história. Cada história, um pedaço dela. As manhãs começam com o cheiro de pão assando. Carlos chega cedo, ainda com as mãos sujas de tinta. Ana traz as flores do mercado e distribui pelos vasos. Maria prepara o café, enquanto conversa com os vizinhos. E eu fico no canto da varanda, observando o movimento, anotando tudo. É a rotina que ela sempre quis. Simples, mas cheia de sentido. Um senhor que mora na rua aparece quase todos os dias.
Nunca fala muito, só senta no banco da entrada e fica olhando o quintal. Outro dia, deixou um bilhete embaixo da xícara. Obrigado por devolver silêncio à minha vida. Guardei o papel no caderno da mãe. Mais uma carta para a coleção dela. Às vezes, à noite, acendemos as luzes do jardim e deixamos a porta aberta. É quando a casa parece mais viva. As vozes se misturam, o riso ecoa e o vento traz o cheiro de lavanda do quarto. Tem quem diga que sente a presença dela passando pelo corredor. Eu acredito. Mas não como fantasma. Como lembrança boa que ficou morando nas coisas. Outro dia, uma menina perguntou se a dona Helena ainda vive aqui. Respondi. Vive sim, mas em modo invisível. Ela riu e saiu correndo. E eu fiquei pensando que talvez fosse a resposta perfeita. Porque é isso. Ela ficou, do jeito que as pessoas certas ficam. Em silêncio, mas sempre por perto. Hoje, a casa recebe gente de todos os lugares. Alguns vêm para ajudar, outros para esquecer, outros para começar de novo. E toda vez que alguém atravessa o portão, o vento muda. É como se ela abrisse caminho. Quando o dia termina, costumo sentar na varanda e escrever as histórias que nascem aqui. Histórias de amor, perda, recomeço. Histórias simples, como a dela. Às vezes, antes de dormir, fecho os olhos e tento lembrar da voz da minha mãe. Mas já não preciso me esforçar tanto, porque agora ela fala de outro jeito. No riso que enche a sala, no café que ferve na cozinha, no som do portão abrindo toda manhã. E toda vez que o vento toca meu rosto, eu sei. Ela ainda está dizendo o que dizia em vida, baixinho, só pra mim. Tá tudo bem, filha. O amor continua.